o paganismo é uma coisa sempre ruim, né? Tem um bom paganismo. Quando ele fala da formação de Roma, como é que Roma se formou, se tornou Estado, ele diz, olha, Roma competiu com o mau paganismo, o paganismo de Cartago. E se o paganismo de Cartago tivesse ganhado, teria suprimido tudo de bom que foi plataforma de lançamento para o cristianismo surgir. Teria solapado isso na sua base. Se Cartago tivesse vencido Roma, tivesse vencido o Império, todas as condições de possibilidade básicas para o cristianismo nascer teriam sido arrasadas na sua fonte, na sua base. Ele fala de bom paganismo, ou seja, tem alguns elementos que Deus preservou, mesmo naquela cultura pagã e idólatra, que foram proveitosos para a fé cristã. Havia também elementos, mesmo naquelas nações que a lei dizia são impuras, não estão de acordo com a lei, são ímpios, são idólatras, mas Deus preservou elementos ali, que depois serviram de fonte para a sabedoria do povo de Deus. Quem me faz explicar isso melhor para vocês é a turma aí, que conhece como é que esse negócio funciona melhor. Mas eu acho interessante, graça comum. Então, já é o primeiro ponto de contato com graça, mesmo na leitura já inicial desses textos. Mas o ponto principal de contato com a graça é pensar na pessoa de Jesus como a encarnação da sabedoria, como uma espécie de atributo vivo, em pessoa. A expressão mais exata, né, a carta aos Hebreus fala isso, né? Lá no passado Deus se revelou de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses dias se revelou pelo Filho. Ele é a expressão exata do seu ser, ele é a imagem do Pai. Então, aqueles atributos que nós consideramos de Deus, eles se apresentam na encarnação do Filho de maneira plena. Podemos observar isso com clareza. É curioso, né, que Jesus, ele seja não apenas a personalização, a personificação da santidade de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, mas também da sua sabedoria. E é curioso quando eu li esse texto do capítulo 8, por isso, porque de todos os atributos de Deus, eu acho, não sei se posso estar errado, mas eu acho que o único que aparece personalizado no Antigo Testamento é a sabedoria. A sabedoria falando em primeira pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, quem me busca encontra isso, quem me procura me encontra, né? É a sabedoria falando, ela mesma. O microfone está sendo dado para a sabedoria, ela fala, né? Você não vê a santidade fazendo isso, né? Eu a santidade, né? Eu a justiça, pelo menos eu não me lembro de nenhum outro texto da Bíblia que pareça esses outros atributos de Deus em primeira pessoa. Mas sabedoria aparece. E Jesus, quando aparece falando, ele é reconhecido como sábio. Ele é reconhecido como alguém que fala com autoridade. Ele é reconhecido como alguém que fala, não, como diz lá o texto do Novo Testamento, não como os fariseus falavam. Os fariseus eram eruditos, eles conheciam as coisas. Não era a diferença de Jesus para a fala dos mestres da sua época, não tinha tanto a ver com acúmulo de conhecimento, sabedoria nesse sentido de conhecimento ou de experiência. Tinha a ver com um lugar próprio. Quando ele falava, é como se a própria sabedoria estivesse falando. Tem um episódio lá em que guardas, né, pessoas são mandadas para prender Jesus lá no Evangelho de João, e eles ficam lá ouvindo Jesus e voltam sem Jesus. Aí o Sinédrio pergunta: por que vocês não o trouxeram? Eles dizem assim: olha, nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Ninguém nunca jamais falou como esse homem. Ele fala de um lugar seu, de um lugar próprio. Então Jesus, ele encarna essa sabedoria como atributo divino e fala daquilo que lhe é próprio. Jesus não cita a sabedoria. Não aparece, né, gente? Nenhuma citação, né, da boca de Jesus de Provérbios aparece? Nenhuma, né? Jesus não cita Provérbios, não cita Jó. Só aparece a citação de Jó na carta. Salmos ele cita, Provérbios, a lei ele cita direto, Isaías ele cita direto, os profetas, né? Mas Provérbios ele não cita. Interessante, né? Por que ele não cita Provérbios, né? Parece que ele prefere, em vez de citar o texto, ele mesmo encarnar o conceito, ele mesmo ser a sabedoria que fala, que exprime esse conhecimento próprio que vem de Deus. E nessa fala de Jesus própria, aparecem os choques com os mestres da época dele, especialmente os fariseus. Especialmente por quê? Porque os fariseus eles pularam essa etapa. Eles foram da lei para a lei.
eles esqueceram a sabedoria, deixaram a sabedoria de lado. Em que sentido? Em que eles transformaram tudo em lei. Então não tem espaço para sabedoria. Se tudo é lei, se tudo é regulado na sua vida, até os mínimos detalhes que tem que fazer é regulado, então você não precisa ser sábio, você não precisa ter sabedoria. É só seguir o script. Você segue o roteiro e você vive. Você tem uma vida, digamos assim, né? Então não precisa ser sábio se você segue um roteiro, um script. E o que os mestres da época de Jesus tentaram fazer é elaborar um script o mais elaborado possível, o mais detalhado possível, de tal forma que não precisa pensar, não precisa ser sábio para executar. É só executar. É receita de bolo. Só que na fala com Jesus, como Jesus é a sabedoria encarnada, o tempo todo ele vai mostrar que tem um monte de furo nesse script. O script não se sustenta. Ele não dá conta da vida. A vida é muito mais complexa. A vida é muito mais rica do que eles pensavam. Por isso ela não dá conta. Então, no tempo todo ele vai mostrar, tem um furo aqui, tem um erro aqui, vocês são inconsistentes, vocês falam uma coisa, mas fazem outra. E vai o tempo todo fazendo esse jogo para mostrar que é uma tentativa vã. Se você abre mão da sabedoria, isso vai acontecer com você. Você vai transformar tudo em lei e a sua vida vai se tornar, em algum momento, inconsistente. É o perigo do legalismo. Vai aparecer uma inconsistência, vai aparecer um negócio, um ponto que a coisa não fecha, e ou você vai ficar achando que fecha, vai fechar na marra, né? Igual quando você está querendo viajar, né? Você quer colocar o mundo todo dentro da mala, só que não cabe, né? Aí você tem que fazer o que tem que fechar de qualquer jeito, né? Na força, né? Só que uma hora que tem vai arrebentar e vai rasgar, e você vai ter um prejuízo, né? Ou então você vira hipócrita. Você finge que o negócio funciona, mas não funciona. Você sabe que não funciona, mas você continua agindo como se funcionasse. Então, Cristo, nesse sentido, então, ele é a reconciliação entre a lei e a graça. E ele o faz sendo sábio. Então, nesse sentido, é como se a sabedoria em Jesus fosse uma espécie de mediação entre a lei e a graça. Em Jesus a lei funciona e a graça funciona porque ela é mediada pela sabedoria plena, que é esse atributo divino. E para a gente fechar aqui, o tempo está acabando. Conclusão. Como é que Cristo viveu o conteúdo dos livros sapienciais? Pensar em Provérbios. Provérbios fala de um viver sábio, que é um viver com integridade. Jesus viveu plenamente com integridade. A vida de Jesus foi uma vida sábia em todos os sentidos, porque ele viveu todas as dimensões da sua vida, seguindo o seu chamado, e ele não foi incoerente em nenhum ponto. Ele agiu com coerência plena em cada ponto da sua jornada.